Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Continuamos aqui com a prova de 2023 do TJ São Paulo. Então, fizemos as provas de 2024, a reaplicação da prova também. E agora vamos fazer essa daqui de 2023, a prova do TJ São Paulo, para a matéria do Código Penal. Nossa missão é outro nível. E a primeira questão é essa daqui. Olha lá. Com relação aos crimes contra a fé pública, previsto no caput, no capítulo 2 e 3 do título 5, do título 10, né, do Código Penal, assinale a alternativa correta. Os crimes de falsificação de papel público, P3 de falsificação, falsificação de selo ou sinal, são próprios de funcionário público. E aí a gente sabe que não, os crimes de falsificação de papel público, tanto pessoa pública como pessoa particular pode cometer esse crime, e aí sim tem um aumento da pena de 1/3 se for funcionário público. Onde é que está ele aqui? Está aqui, ó. Falsificar documento público, falsificar papel público, falsificação de papel particular, enfim. Nos crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, recai sobre a própria autenticidade do documento, enquanto no crime de falsidade ideológica, a falsidade recai sobre o conteúdo. E aí sim, aqui ó, falsificação de documento público ou particular recai sobre a autenticidade. Falsificar no todo em parte documento ou alterar o documento verdadeiro aqui em relação à autenticidade. Já na falsidade ideológica, a gente tem o documento verdadeiro, mas a gente faz o quê? Insere declaração falsa daquela que deveria ser omite em documento público ou particular fato juridicamente relevante, com o intuito de criar prejuízo, obrigação, alterar a verdade, falsidade ideológica, é o artigo 299. Insere declaração falsa ou emite em documento público particular fato juridicamente relevante. E aí a gente tem aqui, ó, nos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, a falsidade recai sobre a própria autenticidade, sim, do documento. Já na ideológica, recai sobre o conteúdo. E aí naturalmente, a gente já tem o gabarito, né, gente? O gabarito aqui vai ser A, B. Ó, veja agora aqui. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra somente se caracteriza se o documento for público? Não. Tanto um como o outro pode acontecer isso aqui, a falsidade de reconhecimento de firma ou letra, pode ser documento público ou particular. O crime de falsidade de atestado médico é um crime comum? Olha aqui, ó, falsidade de atestado médico. O médico deu o atestado falso, aí ele comete isso aqui. É um crime próprio de médico, né? Então é um crime próprio, um crime que aí precisa ser médico para cometer esse crime aqui, e aí não pode ser qualquer pessoa. Isso aqui não é o gabarito, né? Se o sujeito, além de falsificar o documento, o utiliza, incorrerá nas penas de falsificação e do crime do uso? Não, é um crime só que ele vai cometer quando ele faz os dois aqui, ó, no 304. Fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere o 297 a 302, a pena combinada a falsificação ou alteração. Falsificação é do artigo 297 aqui, né? Então, vai responder pela falsificação, se ele faz uso. Foi um mero exaurimento da falsificação aqui, e aí responde somente pela falsificação. Vamos pro próximo aqui, ó. Tendo em conta os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.
O crime de advocacia administrativa se consuma quando advogado privado, para defender o interesse de seu cliente privado junto à administração pública, oferece vantagem ao funcionário público. Veja que até aqui o advogado privado ele pode defender o interesse do seu cliente junto à administração pública. Isso aqui não é crime, esse tipo, e também não é advocacia administrativa. Aí vai ocorrer um crime aqui se ele oferecer vantagem a funcionário público, né? Corrupção ativa, e se o funcionário recebe, a corrupção passiva. E aí, veja, se esse funcionário público influenciar aí no ato, enfim, é mais ou menos isso aqui. Então, o gabarito não é a advocacia administrativa. Patrocinar o interesse privado, quem? O funcionário público vai patrocinar o interesse privado. E aqui não é o caso, aqui a gente tem o advogado privado defendendo o interesse do seu cliente. Normalmente isso aqui não é a conduta do 321, do 321. Vamos para B aqui, ó. Para a caracterização do crime de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício. A prevaricação é quando ele subtrai, retém, facilita, né? Desculpa, eu estava falando do peculato. A prevaricação é que ele retarda ou deixa de fazer o ato, satisfazendo o interesse pessoal. Prevaricação, interesse pessoal. E aí não tem nada a ver aqui com cedendo a pedido ou influência de outro. Onde tem essa parte de cedendo ou a pedido ou influência de outro, vai ter ali na corrupção passiva, se ele solicitar ou receber vantagem indevida, cedendo a pedido ou influência de outrem. Se ele retarda o ato, aumenta mais 1/3, se retarda cedendo ou a pedido e influência de outrem. Então não tem isso aqui, ó. O crime de peculato é praticado por um funcionário público exigindo que o bem, o valor apropriado seja público? Não, o peculato pode estar apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício recebeu do cargo por erro de outro. Aí tem vários: peculato por erro de outrem, insere e facilita a inserção de dados falsos, altera e exclui, o peculato eletrônico, o peculato próprio, apropriar-se, desviar em proveito próprio, o culposo, e aí vai, subtrai, concorre para que seja subtraído, mas pode estar tanto em sua posse como na posse do privado aí, mas de caráter público, né? E aí vamos lá, o crime de peculato é praticado por um funcionário público, exigindo que também o bem seja público? Não, nada a ver, a B não é. Vamos para D aqui, a C não é, vamos para D. O crime de corrupção passiva é formal? Sim, só já se consome, ainda que o funcionário não receba a vantagem indevida. Corrupção passiva, e a gente tem aqui, ó, corrupção passiva, ó. Se o funcionário público solicitar ou receber promessa ou vantagem para fazer qualquer coisa. E aí, se ele retarda cedendo a pedido de outrem, aí tem um aumento da pena. E aí, dessa forma, esse crime é formal, consuma-se, mesmo que o funcionário não receba a vantagem devida, só o fato dele aceitar, e aí sim, ele vai cometer esse crime. Logo, o gabarito aqui só pode ser a D. Olha aqui para E. O crime de abandono de função somente se caracteriza se houver prejuízo público, tratando assim de crime material. Abandono de função não, só de abandonar já é o crime. Agora, se esse abandono for em região de fronteira, aí sim a gente tem um problema aí, ó. Abandono de função, 323, cargo público, fora dos casos permitidos em lei. E aí, se o fato resulta prejuízo público, aí você tem aqui, ó, detenção de 3 meses a 1 ano, é um qualificador. E se o fato ocorre em faixa de fronteira, tem outro aqui, detenção de 3 anos, de 1 ano a 3 anos e multa. Entendeu? O crime abandono de função somente se caracteriza se houver prejuízo público? Não necessariamente. É um crime material? Não necessariamente. Então, se abandonar já por si só causa, já comete o crime. Agora, se resultar prejuízo, aí a gente tem aqui a forma material. Se resultar prejuízo, aí vai ter um qualificador. Se for na região de fronteira, também
é outro qualificador. Ó, a respeito dos crimes contra a administração pública previstos aqui, ó, deixa eu colocar aqui o gabarito, eu já coloquei, né, que é a D, ok? E aí vamos para 27. A respeito dos crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, é correto afirmar que a retração ou declaração da verdade pelo agente antes de proferir a sentença no processo em que se deu o falso testemunho é causa de diminuição da pena. A gente está falando do falso testemunho. Ele está falando aqui proferida antes de proferida a sentença. É causa de diminuição da pena? Não, o fato deixa de ser punível, né? Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Se aparece aqui o falso testemunho. Não apareceu porque já está no outro lado lá. Mas o fato deixa de ser punível se faz a retratação, declara a verdade antes da sentença no processo. Um falso testemunho e falsa perícia não é esse gabarito aqui. O crime de fraude processual será qualificado se inovar, se a inovação tiver como objetivo produzir efeito em processo penal. E aí também não é esse aqui, não será qualificado. Você tem a mudança aqui, mas não será qualificado. O crime de coação no curso do processo será qualificado se praticado em processo que envolva crime contra a dignidade. Você vê que ele trabalhou aqui como qualificado de novo, fraude processual, e aqui na coação no curso do processo como qualificado também, se envolva processo contra a dignidade sexual. Também não, vamos lá. A imputação de prática de contravenção penal que sabe ser inverídica não configura o crime de denunciação caluniosa. E na contravenção penal você pode ter a denunciação caluniosa sim, pois o tipo penal fala apenas em... E aí não, é essa daqui, ó, a imputação de prática de contravenção penal que sabe ser indevida, inverídica, não configura crime de denunciação caluniosa, configura sim. Aí continua, pois o tipo penal fala apenas em crime, ato improbo, infração disciplinar. Não, nada a ver. E a última logo vai ser o gabarito, né? Ó, o crime de exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada. Exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada, salvo se houver o quê? Uso da violência. Se houver violência, aí ele não vai ser de ação penal privada, né? Vai ser de ação penal pública. Vamos lá. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Que chama-se justiça pelas próprias mãos, embora legítima, salvo quando a lei permite. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da correspondente à violência, ok? Agora, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, o que chama-se de quê? Ação penal privada. Agora, artigo 346, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial, aí já é outra coisa aqui. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gabarito é aí. Vamos para a próxima aqui. Artigo... Ele está falando 311A, no crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311A do Código Penal, é correto afirmar que 311A, ele está aqui bonitinho, resumidinho, é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa? Sim, é um crime comum. Mas, se praticado por funcionário público, aplica-se a pena em dobro, e aí, olha para cá, ó, aumenta-se a pena a 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, não aumenta em dobro, tá? Embora a caracterização não se exija a ocorrência de dano patrimonial à administração pública, existe a finalidade de beneficiar a si próprio ou outrem ou de comprometer a credibilidade do certame. E aí você vê aqui sim, fraudes em certame de interesse público, diz respeito ao sigilo em concurso público, avaliação em processo seletivo, exame, com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame de conteúdo sigiloso. Logo o gabarito dessa daqui vai ser a B, né, gente? Vai ser a B. Olá, a ocorrência de prejuízo à administração pública é aumento da pena.
E aí a banca continua brincando com aquela questão, é qualificador, é aumento da pena? E ele vai fazendo isso aqui, ó, ocorrência de prejuízo de administração pública é causa de aumento da pena? Você olha para cá, ó. Se causa dano público, reclusão de 2 a 6 anos. Sim, houve um aumento da pena, mas não se fala esse nome aumento da pena. Aumento da pena é isso aqui, ó. Aumenta-se de 1/3, aí 1/6 se cometido. Isso aqui é aumento da pena. Aumento de qual pena? Daquela pena inicial aqui, ó. Dessa pena aqui, ó. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso é aumento da pena. Se praticado por funcionário público, tem o aumento da pena de 1/3 daquela pena inicial. Agora, se causa dano público, a gente tem o quê? Um qualificador, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Isso aqui a gente chama de qualificador. Presta atenção, porque a banca vai querer que você domine esses conceitos, que você caminhe aí com esses conceitos já naturalmente. Por isso, vira e mexe, ela fala, é aumento da pena, é qualificador, é crime formal, é crime material. Então, vai brincando com isso no seu dia a dia para ficar naturalmente numa coisa difícil de aprender. Vamos lá. O bem jurídico violado é a fé pública. Nos crimes de fraude em certame de interesse público, o bem jurídico violado é a fé pública, sim. E para restar caracterizado, exige-se o prejuízo. Aí é a mesma coisa, tá brincando com crime formal ou crime material, e não necessariamente isso. E para restar caracterizado, exige efetivo em alguns sim, em alguns não. Então, por isso que esse aqui não é o gabarito. A previsão da modalidade culposa, outra coisa que eles falam sempre e cai na prova, então você já está dominando. Nesses crimes aqui de contra a fé pública é dolo, somente o dolo. Salvo a questão do peculato culposo, que aí tá ali, claro, tá na norma, ok? Vamos para a próxima. Tendo em conta o crime de inutilização de edital ou de sinal previsto no 336 do Código Penal e do crime de subtração ou inutilização de livro ou documento previsto no 337 do Código Penal, a alternativa correta. O crime de subtração ou inutilização do livro ou documento restará caracterizado, ainda que o documento inutilizado estiver confiado a particular, desde que em serviço público. Esse crime aqui, ó, gente, mesmo que o documento esteja confiado ao particular, mas seja de caráter público, existe sim esse crime aqui de subtração ou inutilização de livro ou documento. E aí a gente vai aqui para o 337, artigo 337, olha lá. Subtração ou inutilização de livro ou documento, artigo 337, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pode estar com particular, logo o gabarito mesmo vai ser esse aqui já de cara, ó. E vamos para B. Inadmitem tentativa? Veja, admite a tentativa sim, porque ó, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente. Pode acontecer da tentativa e não conseguiu inutilizar completamente, só parcialmente já importa aí esse crime. Veja, rasgar, inutilizar, conspurcar, edital afixado, a mesma coisa aqui também são crimes que inadmitem a tentativa. A B não é. A gente já tem a A. Vamos lá. O crime de inutilização de edital ou sinal será qualificado quando a violação, emprego para cerrar objeto, interesse da justiça? Não será qualificado. Aqui, ó. Esse é o próprio crime, ó. Por ordem, funcionário público violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem do funcionário público. Isso aqui é o crime e não tem nenhum qualificador aqui. Ok? E aqui, ó, o crime de inutilização de sinal será qualificado. Inutilização de livro e aqui inutilização de edital ou sinal. Bora para a próxima? São crimes próprios de funcionário público? Não, aqui a gente acabou de falar. Ó, uma pergunta já fecha a outra aqui. Não é a E. Vamos para a próxima. MEV, o administrador por decisão judicial em ação penal, foi afastado por conselho
deliberativo da empresa, o qual é sócio. Não obstante a decisão, Mévio continua participando de reuniões do conselho, fazendo uso da palavra, tomando parte nas deliberações, sendo um documento diante da situação. Responda qual alternativa está correta. Mévio, em tese, praticou desobediência? Tem nada a ver com desobediência, porque aqui não tem ato nenhum que ele quis obstruir aqui, ou quis deixar de fazer. Não teve desobediência. Mévio praticou o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda e suspensão de direito do 359, e aí esse aqui é o gabarito com um pequeno adendo, gente, que eu também fiquei em dúvida porque eu não achei boa essa questão. Ele está falando aqui que ele é administrador, ó. Administrador de quê, meu Deus? Administrador de empresa pública, de contrato público. E aí ele está num conselho deliberativo da empresa do qual é sócio. Essa empresa é pública. Não tem nenhuma ligação aqui que ligou isso aqui com o serviço público. De toda forma, o gabarito é esse aqui. Eu ficaria chateado porque não foi uma questão muito bem feita, né? Mas tá bom. Mévio, em tese, praticou crime de usurpação de função pública. Aí deu aquela boa viajada. Para você que está estudando, já está na outra fase, não é essa questão aqui. Desobediência de decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Veja o artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Veja que não é por ato administrativo. Decisão judicial afastou o funcionário aqui e aí comete esse crime do 359. Ok? Mévio incorreu no crime de fraude processual previsto no 347. Tem nada a ver. O crime é desobediência à decisão judicial sobre perda e suspensão de direito do 359. Não cai tanto, viu? Mas caiu nessa prova de 2023 e a gente está ligado aqui. Mévio não incorrer em qualquer crime? Para mim, eu falaria isso aí também, porque não tem aqui que é uma administrador de contrato público, de uma empresa pública, não tem nada aqui que liga isso com o caráter público, entende? Logo não vai ser. Mas o gabarito tá lá, não foi anulado, pode até ser que tenha tido recurso, mas não foi anulado, é a B, ok? E fechamos mais um outro nível do Código Penal. Que alegria, que alegria, que alegria, que emoção! Até daqui a pouco!